Tem horas na vida que você tem que dar uma parada estratégica, atender a algo urgente na sua vida para então retornar ao rumo original. E este episódio é sobre um desses momentos. Eu estava voltando da regata do Bracuí, que mostrei no episódio 258, para voltar a Paraty mais uma vez, deixar o barco lá e pegar um avião. Terminei de botar diesel agora. Tinha diesel, eu acho, mas estava na dúvida se eu tivesse que ir só o motor, que eu não espero que aconteça, mas... Então achei melhor botar mais 20 litros, que dura bastante tempo. Voltava para Paraty, dessa vez por um motivo diferente. Minha mãe vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, mas eu vou passar uns 10 dias lá com ela. A Ana tá lá com a família dela, curtindo lá também, uns dias, enquanto eu vim pra regata. Como eu ia ficar um tempo fora do barco, aproveitei para velejar o máximo que eu pudesse. O ônibus de Paraty até São Paulo era só meia-noite, então mesmo que estivesse a 2 nós, eu ia ficar só na vela. Não tinha por que chegar antes. Fazendo uma viagem curtinha entre Angra e Paraty, e vou mostrar mais ou menos como é que é viajar no veleiro num dia bem calmo, fique claro. Olhando pra frente, vendo o que acontece. Pra baixo aqui tá a minha casa, que tá uma bagunça. E eu tenho aqui um piloto automático, onde eu digo a rota que eu quero ir. Mas ele não toca o veleiro sozinho. Tem uma série de cabos que eu controlo ali, ó. Essa aqui é a escota da Genoa e ela controla o ângulo da vela lá na frente, ó. Então se eu soltar aqui, ó. Vou puxar, muda o ângulo lá. Aquelas fitinhas na parte transparente da vela indicam se o vento está passando igual para os dois lados, que é o ideal. E se uma das duas cair, tem que ajustar a vela. No caso ali a vermelha está caindo um pouquinho, talvez eu pudesse caçar um pouco mais aquele cabo que eu mostrei há pouco. E esse cabo aqui controla o ângulo dessa vela aqui, ó. Por exemplo, eu vou soltar um pouco, vou caçar ela. E uma vez tendo ajustado isso, você fica mais ou menos tranquilo se está no mar livre de outras embarcações ou pedras, só ficar atento, né? Mas com o piloto automático você não precisa fazer muita coisa até que as condições mudem, o vento mude, ou enfim, ter que desviar de alguma coisa. E na frente você pode ver assim, ó, uma parte mais onde a água está um pouco mais clara. Na verdade ela está menos enrugada, porque ali tem menos vento. Quando eu passar por ali, é possível que eu tenha que regular alguma coisa ou o barco desacelere. Estou resumindo pra caramba, só para dar uma ideia básica. Tem muitas outras regulagens, eu posso diminuir a área das velas risando, trocar de vela, mas é por aí. O piloto automático, na verdade, toca esse leme, nessa roda de leme, que tem a folha de leme lá embaixo, que faz assim para um lado para o outro e desvia o barco. E essa cueca, essa bermuda secando, não é necessária para navegação. Só uma necessidade minha mesmo. Eu amarrei aquelas fitinhas ali, que na verdade tem umas fitinhas mais bonitinhas, aqui são pedaços de plástico só, pra indicar pra que lado tá vindo o vento. E isso às vezes ajuda bastante. Travessia lenta, tô andando a 3.2 nós aqui, tem pouco vento. Eu tenho que pegar um ônibus à meia-noite. E a real é que se eu chegar muito cedo, não tem nada que fazer. Aí de noite tem, lá pelas 10 tem a tempestade, tem que chegar antes disso. Então, tô bem tranquilo que tá andando a 3 nós aqui. Como eu me sinto em casa no mar, cara. Especialmente quando tá tudo tranquilo, assim. Tô escutando aqui agora os podcasts, tava ouvindo o flow do Clóvis de Barros Filho. Que massa, meu. Que legal ouvir esse pessoal com tanto conteúdo tão lúcido, tão inteligente assim. Eu tô indo agora pra São Paulo, depois Porto Alegre, depois Bagé, pra ficar com a minha mãe, que tá com problema de saúde, mas vai dar tudo certo, vai ser resolvido. E vai passar por uma cirurgia, mas vai ficar tudo bem. E seguindo viagem. Que paz. É muito mágico escutar só o barulho do vento e da água no casco. Entrou um vento massa aí, meu. Show de bola. Eu jamais encontrei um lugar em que eu me sentisse mais à vontade, mais encaixado com o universo do que dentro de um veleiro velejando. É um lugar para pensar na vida, especialmente quando você está sozinho. Passam ideias muito loucas na sua cabeça e você consegue ver a sua vida de um ângulo que não é comum. Uma das coisas que eu aprendi estudando filosofia é que você é confrontado, você é treinado para meio que não ter certeza das coisas. Porque, você escuta um filósofo, você escuta Platão. Existe o mundo das coisas sensíveis, das coisas que, né, do mundo real. Aqui existe o mundo das ideias. Você é convencido disso e tem muito sentido, tem muita aplicação prática no pensamento, no dia a dia, assim. Aí depois você vai lá, Aristóteles já tem uma outra ideia, né? Tipo,
da matéria, da forma, e outra passa por vários pensamentos diferentes, e todos fazem sentido, todos são de pessoas muito inteligentes e serviram, pelo menos em algum ponto ou momento da história da humanidade, e todos têm razão de uma certa maneira. Porque na real a gente não tem verdades absolutas para as coisas. A ciência mesmo, cada cientista ele tá lá para provar que o anterior estava errado, e só evolui assim. E o que é hoje, certamente é uma aproximação um pouco melhor da realidade, mas não um conhecimento final. Duas coisas que eu sempre ponho assim na balança, e cada uma aqui, tipo o diabinho e o anjinho, sabe, que nos desenhos animados tem assim, ficam no meu lado, é Kant, que dizia que nós podemos ser escravos dos nossos desejos, e ele separava bem o que é desejo. Por exemplo, eu desejo comer, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de emagrecer, eu não quero comer aquilo, mas não consigo. O desejo é uma coisa mais impulsiva, assim, né? Uma necessidade ali e a vontade, né? Quantas vezes você já teve vontade de fazer alguma coisa, mas não conseguiu, porque essa impulsividade, né, meio animal do ser humano, esse desejo não deixou. E ele dizia que a gente só era livre de verdade quando a gente conseguia dominar os desejos, quando a vontade dominava os desejos. E aí sim você conseguia fazer o que você queria, quando a razão tomava conta dos seus desejos. E, tem muito sentido, né? Ele falava que só é ético se você concordar que todas as outras pessoas podem fazer o mesmo e ainda ser uma coisa boa para a humanidade, assim, né? Então, ou você acha que só você faz, os outros não podem, né? Esse é uma pedra angular, assim, digamos assim, uma das regrinhas, né, da ética de Kant ali. Pelo que eu aprendi, vai ter alguns especialistas de Kant que, por favor, corrija aí, e eu vou ter um prazer enorme de corrigir a bobagem que eu falei, mas foi o que eu pesquei, né? E já Nietzsche, que puxava um pouco pro outro lado, dizia que é uma bobagem, porque na verdade a gente faz praticamente tudo nesse impulso, e que a gente tem uma ilusão de que tem algum controle, mas a gente não tem. E que é importante olhar para esses desejos e olhar para essas coisas. E também parece ter muito sentido. E assim como os cientistas, quando querem ir para a Lua, usam as fórmulas de Newton, que dá certo para isso, mas para fazer um GPS elas não funcionam porque precisa de Einstein, enfim. E física quântica não conseguiria calcular a ida para a Lua, mas consegue calcular coisas pequenas. Cada modelo desses na física, que é super preciso, tem um uso e um momento para usar. Assim como o físico precisa de um vocabulário grande de opções, de ferramentas, para chegar a alguma conclusão que seja útil para ele na tarefa que ele precisa, um engenheiro, coisa assim. Talvez se ele só conhecer uma, ele vai ser um pouco limitado para algumas coisas, vai ter que se preparar melhor. Para pensar na vida, né, assim, nesse aspecto, nem digo só como filósofo, mas para quem quer entrar nesses questionamentos da vida bem vivida ou da ética e tal, talvez ter um vocabulário de vários pensamentos que foram feitos sobre isso é o legal, é o que ajuda mais. E na vida a bordo eu pensei a mesma coisa quando criei o Hashtag Sal. Assim, na verdade não quando criei, mas conforme ele foi indo, de que em vez de ter a minha visão de como a vida a bordo deveria ser, era mais legal ter um vocabulário de várias opiniões, de várias pessoas, cada um achando uma coisa. Então, eu não tenho certeza de nada, não tenho certeza de nada, só de que eu tô bem feliz agora nesse momento aqui, tá muito legal. É muita viagem, eu sei, até peço um pouco de desculpas, mas eu queria passar uma ideia do que passa na minha cabeça quando eu faço uma travessia assim. Sabe quando você tá triste porque tá chegando? Cheguei até a pensar em dar uma volta, mas tem ônibus pra pegar, arrumar o barco. De repente, eu me lembrei da época em que eu morava na cidade e vinha aqui só nos finais de semana. Nesse momento, era a hora que eu já começava a pensar em tudo que eu ia enfrentar subindo a serra. Não vai ser assim tão diferente hoje, com exceção de que eu sei que vou voltar para minha realidade daqui a pouco e lá vai ser apenas um mergulho. Quase um completo negativo daquela imagem. Eu vou deixar o meu barco aqui na Marina Pier 46 enquanto eu viajo. Eles têm ajudado muito o Hashtag Sal, desde que eu cheguei aqui em Paraty, e é uma marina bem bacana.
O Peter, que é o gerente, além de todo o resto da equipe, foram fantásticos conosco. E tem uma comunidade que mora a bordo por aqui muito legal também. Além disso, é uma marina que parece cuidar super bem dos veleiros que estão aqui. Deu pra ver isso na última grande tempestade. Nem todas são assim. E de repente, estou em São Paulo. Andando pela cidade, notei uma coisa que eu não notava antes. Quando você chega numa praia, os lugares que a gente chega com veleiro, na maioria, assim, parece que é neutro, assim, você pode ficar o tempo que você quiser ali e a maioria das diversões são gratuitas, numa praia, numa cachoeira, né? Mas em São Paulo, você tá sempre com a necessidade ou quase sempre com a necessidade de consumir algo. Eu não queria tomar outro café, mas eu queria ficar um tempo parado ali porque eu tô esperando pra pegar um voo, que eu cheguei bem antes. Então você é sempre levado a consumir em cada cantinho que você vai, mesmo que você não precise. E isso também faz com que você meio que não seja muito bem-vindo nos lugares. Não que as pessoas não sejam simpáticas e tal, mas é que o intuito desse lugar é fazer todo mundo consumir. E eu acho que isso deve ter algumas implicações psicológicas, assim, porque você tá sempre meio que não se sentindo à vontade nos lugares. E talvez a gente nem note isso, mas só em casa a gente se sente. Ou durante um breve momento em que você tá pagando alguma coisa. Mas olha, essa é a minha percepção pessoal somente. A imagem que eu vejo depois de passar pelos filtros da minha experiência de vida. De repente, você enxerga diferente. É claro que a cidade não é só isso e que há coisas incríveis em São Paulo. Mas é uma característica que me salta aos olhos após anos fora daqui. Outra coisa que eu notei é como irrelevante é o clima, a meteorologia. Porque, tipo, tá meio que chovendo fraquinho e se a gente estivesse em outro lugar, eu estaria bem mais molhado, mas aqui a gente não sente nem vento, a gente consegue sentir, porque tá muito protegido. Você pula de lugar em lugar com ar-condicionado, e isso isola você bastante. Durante muito tempo eu vim trabalhar aqui lá nesse último andar, era onde era minha produtora. E é óbvio que as grandes cidades são e sempre serão os lugares mais importantes da nossa civilização. Mas isso não quer dizer que viver aqui não tenha problemas. E que muitos escolham um outro tipo de vida. Ainda mais agora em que grande parte da economia acontece de forma digital ou não necessariamente em um grande centro. Sempre vão ter alguns que preferem um lugar mais quietinho para fazer as coisas que tem para fazer na vida. A viagem para Bagé, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci e os meus pais ainda moram, tem esse avião até Porto Alegre e depois mais 5 horas de viagem de ônibus nos campos mais lindos que eu conheço, que parecem um mar, só que de grama. Ao chegar lá, eu acompanhei um procedimento que minha mãe fez e que saiu muito melhor do que esperávamos. Foi um susto, mas está tudo bem agora. Então fomos comemorar no estilo bagense. Tá certo que o mais tradicional seria fazer o churrasco em casa, mas fazia tempo que eu não ia na melhor churrascaria da minha cidade. A expectativa é que esse vai ser o churrasco mais raiz de todos aqui. E não me decepcionei. A carne aqui no Rio Grande do Sul é muito boa. Não tá muito cortando. Essa aqui é mais gordinha, essa aqui é mais magrinha. Tá mais... Isso aqui é uma mojerra. Um dos cortes que eu mais gosto no churrasco é o timo do boi. Aqui na fronteira com o Uruguai a gente gosta de umas coisas bem diferentes. A melhor mojerra que eu comi faz tempo. Porque aquela do Uruguai de ovelha tava boa. Mojerra de ovelha. Boa. Tá boa? Muito boa? Ah, mojerra. É uma experiência transcendental para mim. Nesse episódio, ia ter um sorteio do Hashtag Sal para os apoiadores, mas não vai ter. Porque terão 2 sorteios muito legais e um é do Eugênio do Pedalinho, que vocês já viram aqui um episódio do Hashtag Sal. Ele atravessou a Amazônia com o veleiro dele, ele tá em outro veleiro agora e fazendo charter em Paraty e vai dar para os apoiadores, que vai ser sorteado, né, um day charter com ele em Paraty. E é um cara que, além do passeio ser muito legal, ele tem muitas histórias legais para contar e vocês deveriam dar uma olhada no Instagram dele, aparece aqui. E é muito legal, tem muita informação interessante, é um cara muito agradável de passar um dia no veleiro. Então fique ligado que tem esse sorteio que vai ser na quarta-feira. E também na quarta-feira a gente vai sortear 2 outras coisas. Será que seriam 3 sorteios? Nossa, é muita coisa, mas ó, a Biro
e a Remar fizeram mochilas do Hashtag Sal, e essa aqui é uma série especial, porque ela vem com Remar aqui, ó. E são mochilas muito legais, impermeáveis, e aí você aqui, ó, pode fechar elas, e assim, e elas são totalmente impermeáveis, não dá nem pra tirar o ar de dentro, assim, e ela serve até de boia se você cair na água, e claro, não precisa ser na água, tipo, numa cidade, por exemplo, se tá chovendo, você tá com coisas aqui dentro que não tem perigo de molharem. São mochilas muito legais, a gente vai sortear 2. E se você quiser comprar essas mochilas e não esperar pelo sorteio e tal, você pode entrar no site da Biro Design que aparece aqui embaixo e comprar elas também, que são muito legais. Tem alguns tamanhos diferentes, algumas são bolsas que só tem uma tira aqui, outras são mochilas mesmo, né, com essas 2 alças. São muito legais. Todos os apoiadores que apoiam com pelo menos R$10 podem participar. É só entrar lá no grupo do Telegram e preencher um formulário, porque a gente vai sortear só para aqueles que realmente podem participar do Day Charter, por exemplo. Então, entre lá no grupo do Telegram e preenche o formulário. Então, 2 sorteios: Day Charter com pedalinho, que é muito legal, e essas 2 mochilas, que na verdade são 3 sorteios mesmo, né? Porque eu vou fazer um sorteio para cada um. Então são 13, meu. E se você não é apoiador do Hashtag Sal ainda e quiser ajudar a gente, eu prefiro que você faça isso porque você realmente quer ajudar o canal. Entra lá e de brinde tem esses sorteios que são um agrado para quem ajuda tanto a gente. Eu fico muito feliz de fazer eles sempre e tem um monte vindo aí. Depois do susto, foi muito bom saber que está tudo bem com a minha mãe. Isso me deixa mais tranquilo para seguir a viagem. Aproveitei para visitar outro lugar que eu adoro em Bagé. Estou visitando aqui o Museu Dom Diogo de Souza, em Bagé. Sei lá, faz uns 27 anos, 25 anos que eu não venho aqui. Talvez. Bagé é uma cidade com um passado riquíssimo e que dá para notar na sua arquitetura. Não tenho planos de voltar a morar aqui, mas eu tenho um carinho enorme pela cidade. Esse é o único lugar dos que eu morei que sinto que estou voltando para algum lugar quando chego, mesmo tendo uma ligação enorme com a cidade de São Paulo também. No acervo aqui há coisas bem interessantes, como essa gravata de casamento do cabo José Francisco Lacerda, que matou Francisco Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá, que encerrou a Guerra do Paraguai. Bagé é uma cidade marcada por diversas guerras, algo que não é tão comum em outras regiões do Brasil. E um efeito colateral de ter tido tanta má sorte com a paz é ter um passado conturbado, que acaba sendo interessante também. Foi aqui em 1836 que foi proclamada a República Rio-Grandense, que existiu durante quase 9 anos. Saber a história é uma coisa, mas ver os objetos que fizeram parte dela, encontrar sobrenomes conhecidos, é algo diferente e que torna tudo mais pessoal. De qualquer forma, o passado da cidade não é só de guerras, e é gostoso imaginar a vida que se vivia por aqui com tantos objetos interessantes. Revisitar esse passado rico da cidade. Para navegar, tão importante quanto saber o ponto de destino é saber o ponto de origem. Na vida, é absolutamente o mesmo, e lugares assim são um dos pontos mais importantes da vida de uma cidade. Podem não ser os mais urgentes, mas são aqueles que vão atravessar anos contando o que a cidade é. É uma pena que frequentemente no Brasil eles tenham tão poucas visitas. Faça um favor a si mesmo e visite o museu da sua cidade. Você vai descobrir um monte a mais sobre si mesmo. De volta à região sudeste, era hora de começarmos a nos despedir de Paraty e dessa boa vida. Marcamos um encontro com fãs do canal e foi muito legal conhecer tanta gente. E aproveitamos a noite para nos despedir de amigos muito queridos e que vamos levar no coração para sempre onde formos. E se eu tenho uma reclamação para fazer sobre esse estilo de vida, navegando de porto em porto, é essa: de que você tem constantemente que dizer adeus, mesmo que você fique parado em um lugar, porque se não é você que sai, são os amigos que velejam para longe, não tem saída. Mas a vida é mesmo como um rio que flui. E encontramos pessoas flutuando em velocidades diferentes, descendo a mesma corrente. Umas você encontra por mais tempo, outras menos. Sempre tem uma hora de dizer adeus. Mesmo que você fique aqui amarrado, ou volte daqui a um tempo, nada fica igual. Nunca se toma banho 2 vezes no mesmo rio, dizia Heráclito. E eu acho que ele tem razão. Daqui a pouco tempo ele nem mesmo será o mesmo rio.
Então o melhor que podemos fazer é surfar da melhor forma possível nesse fluxo da vida e aproveitar cada minutinho com essas pessoas que amamos. E guardar da melhor forma possível na memória esses momentos, para que eles moldem quem somos e sirvam também de inspiração para muitas outras manobras nesse surf que é a vida. E se der no caminho, cuidar sempre das dívidas que você faz prometendo coisas. Cadê? Cadê o colo? Cadê o colo? Tava esperando, cadê o colo? Cadê o colo? Meu Deus! Eu achei que ele ia jogar você pro alto e fazer uma pirueta. Cadê o carro? Não, existe gentileza. Existe gentileza. Cadê o Waze para levar o Adriano até o carro? Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então lá na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.